US 2019.2, questão 39. A questão diz assim, moçada, ó. Considere dois balões infláveis de propaganda fabricados com tecido poliéster, a informação importante, ó, inextensível. Ou seja, eles não esticam, eles mantêm sempre o mesmo volume. Um dos balões tem iluminação interna feita com uma lâmpada incandescente. Qual a importância de saber que a lâmpada é incandescente? Ele mesmo diz, ó, dissipa muita energia por efeito Joule. E um outro balão tem uma lâmpada do tipo LED. A lâmpada de LED tem baixa dissipação de energia quando comparada com a lâmpada incandescente. Supondo que após inflados com a mesma pressão, os balões sejam vedados. Ó, informação importante também. Ó. Se eles são vedados, não há vazamentos, né? Não entra nem sai ar. É correto afirmar que após ligadas as iluminações dos dois balões, o que é que vai acontecer? Bora nós, né? Seguinte, na primeira situação, eu tenho aqui um balão e esse balão está com uma lâmpadazinha incandescente, tudo bem? Essa lâmpada incandescente, ela vai esquentar muito, como disse a questão, não é verdade? Se ela vai esquentar muito, significa dizer que aqui nós vamos ter um ar extremamente quente em volta. Ó. As moléculas de ar vão estar aquecidas. Então, aqui a temperatura deve ser muito alta, tudo bem? Só para você poder comparar, uma lâmpada incandescente, ela manda, em média, 80% de calor. Então, aquilo que ela gasta, 80% se transforma em calor. Só 20% de fato, moçada, em média, vai ser luz para essa lâmpada. Tudo bem? Então, ela esquenta muito, dissipa muita energia. Já na segunda situação, eu tenho uma lâmpada de LED. E essa lâmpadazinha de LED, ela é uma lâmpada que esquenta pouco. Então, eu devo ter um pequeno aquecimento, não resta dúvida, né? Aqui a gente vai ter um pequeno aquecimento, só que o aquecimento dessa lâmpada de LED comparado com a lâmpada incandescente vai ser mínimo. As moléculas aqui, o ar, ele vai estar mais frio. Para você ter uma ideia, essa lâmpada aqui, ela manda mais ou menos 3 a 4% de calor. Então, perceba que o gasto dela é mínimo quando comparado com a lâmpada incandescente. Tudo bem? Tá, agora o que eu não estou sabendo aqui, moçada, é o seguinte, qual é a fórmula que eu vou usar para equacionar tudo isso? Eu preciso de uma fórmula para poder pensar em cima da questão. Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho pressão, a questão fala em volume e fala em temperatura. Eu pensei logo, moçada, em Clapeyron, tá? Vai ficar exatamente o seguinte, ó. PV igual a N, R vezes T. P é pressão, V é volume, N é o número de mols, R é a constante geral dos gases e T é a temperatura. A pergunta da questão não é sobre pressão? Então, por favor, isole aqui a pressão. Ó. A pressão vai ser igual a quem? N, R, T, todo mundo dividido pelo volume. Eu queria que você percebesse uma coisa. Ó. A questão disse que não entra e nem sai ar. Ele é vedado. Então, o número de mols aqui vai ser constante. Tudo bem? R é a constante geral dos gases. Também é constante. O volume não muda. Lembra que a questão disse que o poliéster é inextensível? Então, o volume é sempre o mesmo. Ou seja, qual é aquele caso, aquele balão que nós vamos ter uma maior pressão? Aquele em que nós tivermos a maior temperatura. Beleza? Logo, a pressão no primeiro caso, ela é maior do que a pressão no segundo caso, porque nós temos, no caso do primeiro, mais temperatura. Ela dissipa mais energia por efeito Joule. Então, nosso gabarito seria a letra D de dado, né? O balão com a lâmpada incandescente terá sua pressão interna maior do que a da lâmpada com LED.